lhe contar uma história da Bíblia. História que fala sobre o Salvador. Talvez já ouvisse alguém lhe falar, mas o final não quiseram contar. Existia na terra um certo homem que se chamava Jesus de Nazaré. Fazia milagres acontecer, tudo isso pelo seu poder. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada e assim teremos entre nós união. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. É um prazer tê-los em nosso culto nesta noite. Eu estou muito feliz e mais uma vez receber os irmãos neste estudo, nesta live que com certeza fará muito bem os irmãos e os amigos nesta noite. Os irmãos terão muitas surpresas, com certeza, ao retornarmos aos cultos presenciais. Não se pode estar certo disso. Quando nós voltarmos, meus irmãos, os irmãos terão algumas surpresas que eu tenho certeza, meus irmãos, que os irmãos vão gostar. Por quê? Está sendo feito para a glória de Deus, não para nós, homens,
mas para a glória do nosso Deus, para receber melhor os nossos irmãos e os nossos amigos e também, meus irmãos, a Igreja de Cristo Jesus em Fazendinha. Quero também, meus irmãos, como já falamos na parte da manhã, nós estamos iniciando hoje uma série de estudos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Aliás, de fato, começamos na quarta-feira. Nós estamos dando continuidade, isso vai acontecer até o final do mês, mas também, meus irmãos, quero lhes dizer que nós teremos algumas pessoas que estarão sendo convidadas, ou melhor dizendo, já foram convidadas, estarão trazendo também o estudo no momento próprio. Então, queremos incentivar os irmãos um tempo, uma dedicação do estudo da Palavra de Deus diariamente. Leia a Bíblia, irmãos. Estudemos a Bíblia. Leiamos um versículo, leiamos um capítulo, leiamos um livro da Bíblia, meus irmãos, diariamente. Isso lhe fará muito bem, porque com certeza você estará sendo fortalecido, ou melhor, nós estaremos sendo fortalecidos à luz da Palavra de Deus. Nós então iniciaremos com o tema O Livro da Igreja. Nós vamos retomar a 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, que fora o objeto do nosso estudo de quarta-feira, né? Então nós vamos retomar, nós vamos dar continuidade ao estudo, meus irmãos, de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Estamos juntos, meus irmãos, para a glória de Deus. Daqui a pouco a gente volta. Amém. Deus onipotente,
Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Uou, 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 uou. Eu vim. Olá, crianças! Tia Antônia voltou e hoje eu vou contar para vocês a história da criação do mundo. E o tema da história de hoje vai ser Deus nunca erra. Ele faz tudo certinho, ele nunca erra, não é mesmo? Então Deus criou um mundo lindo para nós. A Bíblia conta aqui em Gênesis, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, antes de começar qualquer coisa, Deus criou os céus e a terra. Sabe como é que era aqui antes? Vou mostrar para vocês, hein? Era tudo escuro, não tinha nenhuma luzinha. Era tudo escuro, não tinha nada. A terra era sem forma e vazia. Não havia nada na terra. Então, no primeiro dia, Deus criou a luz. Foi isso que ele criou no primeiro dia, para iluminar a terra. Vamos ver o que Deus criou no segundo dia. No segundo dia, Deus criou as nuvens do céu. Ele separou as águas, fez o mar, fez os rios e o céu. E colocou as nuvens no céu. Tá vendo? No segundo dia. E no terceiro dia, vamos ver o que Deus criou? Vamos ver se esse saquinho aqui é mágico, hein? No terceiro dia. Olha só o que Deus criou no terceiro dia. Deus criou a terra. E na terra, ele colocou as árvores frutíferas para nós podermos comer aquelas frutas gostosas. Então, aí tinha maçã, tem pera, tem banana, tem uva, tudo que Deus criou para nós. E muitas outras frutas que Deus criou para nós. Isso foi no terceiro dia. No quarto dia, quem sabe o que Deus criou no quarto dia? Vamos ver o que tem aqui dentro. Já sei o que Deus criou no quarto dia. Vamos ver se vocês vão saber, hein? Deus criou no quarto dia o sol, a lua e as estrelas. Deus criou no quarto dia. Para o sol, ele criou para iluminar o quê? O dia. E a lua, ele criou para iluminar a noite. Muito bem. E tem as estrelinhas para brilhar no céu. Então, Deus criou no quarto dia. E no quinto dia? Quinto dia, o que está faltando na Terra? Um monte de coisa ainda, né? Mas o que ele criou no quinto dia? Vamos ver? O que está aparecendo aqui, gente? Olha só. Os peixes. Ele criou os peixes e, que mais? As aves. Vários passarinhos, várias aves Deus criou no quinto dia. E os peixes pequenininhos e os peixes grandões Deus criou no quinto dia. Muito bem. O que será que ele criou no sexto dia? Quem sabe? No sexto dia. O que está faltando na terra ainda? Deus criou os animais maiores. Olha, foi a girafa, o cavalo, criou o coelhinho, o patinho, criou outros animais. Tá vendo? Tudo no sexto dia. E também no sexto dia, ele criou o homem. Criou o homem. E depois ele viu que o homem estava muito sozinho e ele fez a mulher para fazer de companhia para o homem. Né? Ficou o casal, os dois. Então, o tema de hoje é Deus nunca erra. Então, ele fez o homem e fez a mulher. Não é isso? Muito bem. E Deus ficou muito feliz.
E no sétimo dia, o que será que Deus criou? Vamos ver o que Ele criou no sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou. Deus descansou. E Ele estava muito feliz porque Ele fez todas essas coisas para nós humanos, não é? E Ele ficou muito, muito, muito mais feliz quando Ele criou quem? Quem sabe? Ele ficou muito, muito mais feliz quando Ele criou o homem e a mulher, não é? Foi uma criação assim maravilhosa que Deus criou, que somos nós. Então, Deus nunca erra. Você é um menino e você é uma menina. Não, Deus nunca erra. Não troquem essas coisas, porque Deus faz tudo muito bem feito, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma, mas depois Deus criou todas essas coisas na terra e hoje nós temos a nossa terra tão linda que temos que conservar e mantê-la bem bonita. Um beijo da tia Antônia para todos vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Olha ao seu redor e preste atenção. Queremos cantar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, pois Ele mora em meu coração. Em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No primeiro dia o Senhor ordenou que haja luz, foi o que Ele falou. Houve a separação entre a noite e o dia, as trevas de noite e a luz de dia. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. A luz e as trevas, a noite e o dia, Deus criou no primeiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No segundo dia, você sabe o que Deus criou? Um firmamento lá no alto colocou. O céu azul colore o nosso dia e vem pintado de nuvens branquinhas. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. O céu azul, as nuvens branquinhas, Deus criou no segundo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No terceiro dia, Deus criou os mares, a terra seca, cheia de árvores, a grama verdinha cobriu o chão, e frutas gostosas, a laranja e o mamão. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. A terra e o mar, a grama verdinha, Deus criou no terceiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. E no quarto dia, Deus criou o sol, fez a lua e as estrelinhas, o sol grandão para o dia governar e a lua branca a noite clarear. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. O sol, a lua e as estrelinhas, Deus criou no quarto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez.
Do quinto dia fez as aves voar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No sexto dia, Deus criou os bichinhos, animais domésticos, os cães e os gatinhos, os selváticos como o leão e os répteis que arrastam no chão. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. Aconteceu naquele mesmo dia o maior milagre da criação. Do pó da terra Deus formou o homem e a mulher com suas próprias mãos. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era muito bom. Os animais é a primeira família. Deus criou no sexto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No sétimo dia, Deus descansou de todo o trabalho que realizou. Foi bom cantar essa canção. Deus deu ao toda a criação. Eu sei muito bem, pois Ele mora em meu coração. Em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Eu vim ao culto pra louvar. Eu vim ao culto pra louvar. Batendo as mãos, batendo os pés. Eu vou louvar a Jesus de Nazaré. Tua palavra é
o livro da igreja. Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, nesta nova versão Almeida século 21. Vamos então fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para a realização de toda boa obra. Que Deus possa nos abençoar na noite de hoje, meus irmãos, é a nossa oração. Você pode dizer amém? Diga amém. Quem está ao seu lado, assim seja, é a nossa oração. Baixe a sua cabeça agora e vamos falar com o nosso Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Ó Deus, nós estamos imensamente gratos a Ti pelo estudo desta noite que está se iniciando. Dá-nos, ó Pai, a Tua direção, abençoe os Teus servos, a igreja reunida nos seus lares, tome os Teus servos nas Suas mãos, continue nos abençoando. Abençoe também, Senhor, lá o Estúdio 1, o irmão Flávio e a sua família, também aqui o Estúdio 2, e que possamos realmente fazer tudo para a glorificação do Teu santo nome. Não queremos nenhum mérito pessoal, mas sabemos que estamos realizando, meus irmãos, para a glória do Teu santo nome. Estamos realizando uma grande obra, como diz assim Neemias. Senhor, muito obrigado pelas bênçãos recebidas de Ti. Que o livro dos livros possa ser um livro marcante em nossas vidas, é a nossa oração. Amém. Então, irmãos, eu começo com uma frase que os irmãos já até decoraram, porque isso já está dentro, internalizado em cada coração, em cada vida. Irmãos, toda Bíblia, ela é Jesus. Você pode afirmar isso? Você pode dizer isso para quem está ao seu lado agora? Então diga, toda a Bíblia é Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia apresenta Jesus aos homens. De Gênesis a Apocalipse. E quando eu digo, meus irmãos, que toda a Bíblia é Jesus, é porque a Bíblia nos dá autoridade para usar, meus irmãos, esta expressão. Ela é real, ela é patente, ela é, meus irmãos, para que nós venhamos a compreender a importância da Bíblia, a palavra de Deus. Então, para tanto, nós estamos convidando a todos para refletir sobre a palavra de Deus. Então, o que nós vamos fazer nesta hora, à luz de 2 Timóteo 3, 16 e 17, agora dando uma nova ênfase no texto, diferente da que demos então na quarta-feira, mas com certeza irá nos ajudar a compreendermos mais a palavra de Deus. Então, a Igreja de Jesus Cristo tem um manual para orientá-la e guiá-la, que é a Bíblia Sagrada, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, este livro é o manual que nós temos. Este livro é o livro dos livros. Este livro é o livro da igreja. Este livro é o livro do pastor. Este livro é o livro dos irmãos líderes. Este livro é o livro dos nossos amigos. Então, venhamos a compreender a Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus. Então, ele é um pleno manual. A Bíblia é um manual completo, meus irmãos, que nós temos. A Bíblia deve ser lida, meditada e vivenciada por todos os que pretendem seguir o Mestre dos Mestres, o Messias de Deus. Então é necessário, é importante que nós entendamos a Bíblia, a palavra de Deus, porque a cada momento nós vamos compreender, meus irmãos, o Mestre dos Mestres. A leitura bíblica faz com que a igreja descubra sabedoria divina e a transmita a todos os que estão ao seu redor. Ora,
lemos a Bíblia, obtemos então sabedoria, conhecimento e vamos então transmitir tudo aquilo que está ao nosso coração, à nossa vida, nós vamos transmitir às pessoas. Algumas pessoas, nós temos algumas experiências, meus irmãos, que pessoas que aprenderam a ler na Bíblia. Temos várias pessoas que conseguiram, meus irmãos, aprender a ler lendo a palavra de Deus ou abrindo a Bíblia. Eu já não posso esquecer, meus irmãos, de que eu não, sabendo ler ainda, eu manuseava a Bíblia da minha avó. Eu manuseava a Bíblia, abria a Bíblia e às vezes o pastor falava um texto e eu, meus irmãos, ia tentando procurar o texto e, meus irmãos, eu não tinha ainda plena confiança naquilo que eu estava fazendo. Mas com certeza, meus irmãos, eu aprendi, meus irmãos, a manusear a palavra de Deus. Até que, num determinado momento, a minha avó, em saudosa memória, Jardelina Pereira Coutinho, ela então me deu uma Bíblia de presente, meus irmãos, eu ainda criança. Então, eu quero aproveitar o gancho aí e dizer a você, mamãe, a você, papai, presentei ao seu filho uma porção da palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, de preferência na linguagem de hoje, que é a linguagem mais fácil para as crianças, então, compreenderem. Então, vejam os irmãos, a leitura bíblica faz com que a igreja descubra a sabedoria divina, transmita a todos que estão ao seu redor, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Isso a imprensa bíblica brasileira tem, então, esta versão revisada. Então, quero repetir, a palavra multiforme, meus irmãos, ela vem do grego, que significa multicórdia, ou a ideia de sabedoria que apresenta os dons diversificados capazes de atingir combinações variadas. A Bíblia é a beleza da sabedoria divina mostrada por Paulo. Os irmãos lembram exatamente do texto, né? Então é importante que nós venhamos a compreender aquilo que a Bíblia tem, então, tem nos ensinado a cada dia. Então os irmãos lembram perfeitamente, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, na competência da igreja em proclamar a palavra de Deus, essa proclamação não é feita através do discurso somente, mas por meio da vivência de fé. Então, algumas pessoas, não basta somente você fazer a leitura da palavra de Deus, é preciso que você viva, é preciso que você se internalize dentro da Bíblia para que ela possa te ajudar a dar capacidade, a dar sabedoria, a dar inspiração para que você possa realizar a obra que Ele mesmo tem confiado. Então, o exemplo de vida da igreja, isto é, de cada crente, deve ser inspirado nessa sabedoria divina. Ora, se a Bíblia nos inspira, se ela foi escrita por homens inspirados por Deus, esses homens foram inspirados por Deus e eles nos inspiram através dos escritos. Então é importante que isso aconteça, meus irmãos, a cada dia, nos nossos corações, em nossas vidas. Então, a Bíblia como livro da igreja. Então os irmãos podem estar certos disso. Todos os demais livros, todos os demais autores se inspiraram na Bíblia. Nós temos cientistas, meus irmãos, que se inspiraram na Bíblia. Nós temos doutores que defenderam as suas teses com o livro da palavra de Deus. Eu conheço um doutor que ele fez a sua tese, meus irmãos, baseado da família em relação à Bíblia. Então ele trabalhou o tema família dentro da Bíblia numa tese de doutorado. Então eu quero dizer aos irmãos a importância deste livro. Então a Bíblia, como livro da igreja,
deve ser praticada de forma tal que o mundo veja a ação com importância e respeito. Então, nós não vamos ler esse livro como um outro livro. Nós vamos ler com respeito, saber que é a inspiração de Deus aos nossos corações, às nossas vidas. Meus irmãos, eu estou muito feliz, muito animado, porque entendo que a igreja está compreendendo os pedidos, os apelos do pastor na noite de hoje. Eu estou entendendo que os irmãos querem aprender no livro dos livros. E eu estou entendendo que os irmãos querem ler o Velho Testamento. Estou entendendo que os irmãos querem ler as cartas de Paulo, os evangelhos. Querem ler o livro de Apocalipse, que alguém afirma ser um livro difícil, mas não é o caso. Leia o livro de Apocalipse, que você vai entender que ele vai falar no seu coração e vai desafiar a sua vida, a sua família, como desafia também a igreja. Então, hoje, mais do que nunca, o mundo cresce e o mundo carece de conhecer o verdadeiro significado da vinda de Cristo. Então, meus irmãos, esta vinda está próxima. Mas antes desta vinda, meus irmãos, diz a Bíblia que nós estamos no princípio das dores. Por incrível que pareça, nós estamos no princípio das dores. Muitas outras coisas irão acontecer, meus irmãos, até a volta de Cristo. E os irmãos sabem que até lá todos conhecerão a palavra de Deus. Todos terão entendimento da palavra de Deus. Todos receberão a palavra de Deus. Então, as formas apresentadas como bondade e misericórdia de Deus se adaptam à realidade da necessidade humana. Então, a Bíblia como o livro da igreja. Então, eu vou passar agora algumas frases, meus irmãos, do nosso dia a dia, que os irmãos terão a oportunidade, então, de meditar. A Bíblia como o livro da igreja. Então, a Bíblia torna-se pão para os famintos. A Bíblia é a água cristalina para os sedentos. Consolo para os miseráveis. Conforto para os humildes. E esperança para os desesperados, mas salvação para os perdidos. Então, irmãos, nós temos como finalidade, como proposta, pregar a Bíblia. O pastor, a igreja, os líderes da igreja, todos os pastores têm como proposta oferecer a Bíblia, a palavra de Deus, mas concomitantemente oferecer Jesus, o nosso Salvador. Ofereça Jesus. Ofereça um presente para alguém. Ofereça Jesus, o nosso Salvador pessoal. Dê um presente neste Natal, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus. Faça isso. Vai lhe fazer bem. Eu estou com uma proposta, meus irmãos, de entregar neste final de ano 13 Bíblias. Eu vou dar de presente, tá? Vou dar de presente, meus irmãos, isso com certeza Deus já colocou no meu coração. Então eu quero concluir a mensagem, o estudo desta noite, dizendo o seguinte: leia, medite, experimente, pratique os ensinos do livro da igreja, a Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro item. O segundo, a leitura é uma dádiva de Deus aos homens. Então, quanto mais você lê, quanto mais eu leio a Bíblia, mais vontade, mais desejo eu tenho de ler a Bíblia. Ler é decifrar experiências vividas, é conhecer as orientações para a vida e se enriquecer com ideias marcantes. Irmãos,
Ler é viver. Pense nisso. Ler é viver. Ler, meus irmãos, a Bíblia é crescer no conhecimento das ideias e dos ideais. Pense bem nisso. Ler é crescer no conhecimento das ideias e dos ideais. Você tem um ideal na vida? Opa, leia a Bíblia, a palavra de Deus. Ela vai te ensinar a você alcançar, através das ideias, os seus ideais futuras. Então, ler a Bíblia é algo extraordinário. Bons livros nos ajudam a crescer e a viver. Ler o livro dos livros, a Bíblia Sagrada, é conhecer o que há de melhor. O que há de melhor. Ler a Bíblia é ler o livro por excelência. Tenha a biblioteca de Deus em seu lar. No caso, meus irmãos, esta grande biblioteca, a palavra de Deus. Que você tenha outros livros para o seu conhecimento. Você tenha livros de conhecimentos gerais. Mas você não possa deixar de ter esta biblioteca, a Bíblia, a palavra de Deus, na biblioteca. Não esqueça disso. Você não pode deixar de ter na sua biblioteca, essa biblioteca na sua biblioteca. Quero também dizer aos irmãos, tenha esta biblioteca de Deus em seu lar e use-a para a glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite, meus irmãos, e que tenhamos e coloquemos em prática o livro da igreja. É a nossa oração. Amém. Santa Bíblia para mim, eis o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostra lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, d'onde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exortas sem cessar, alumias os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecado. Tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre o mar, ele fez paralítico andar, ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou
Mas ouça, amigo, o que aconteceu. Mandaram matar o rei dos judeus. Talvez por inveja, calúnia, eu não sei. Só sei que ele é o rei dos reis. Ele fez o morto ressuscitar, ele fez o cego enxergar, ele caminhou sobre